Na pandemia, a gente viu um aumento muito maior desses relatos e das notificações. E a gente se pergunta, né, por que será que na pandemia a gente viu mais? Né? Muitos pacientes passaram a ficar mais tempo isolados com os seus familiares, né? Então, passaram a conviver mais com os pacientes com demência, que até então, antes, talvez, não tinham tanto convívio, né? Seja porque passaram a trabalhar como home office, seja porque perderam o seu emprego, enfim. Os maus tratos, eles são uma realidade, e é algo que a gente tem que sempre se alertar, né? Eles são de notificação, então toda vez que a gente, como profissional de saúde, ou familiar, ou enfim, conhecido de determinado paciente, pessoa, na suspeita a gente deve sim notificar e buscar ajuda, né? Pensando na proteção desse idoso. O que a gente percebe também é que na prática, muitas vezes, isso está assim, relacionado com uma sobrecarga, né? Quando você conversa ou aborda muitas vezes essa pessoa, isso vem muito à tona, né? De sobrecarga, de falta de tempo, falta de lazer, falta de descanso, e eu estou falando desde noite sem dormir, né? Pelas alterações comportamentais que a doença pode sim provocar, principalmente na sua fase moderada. Então, acho que é uma mistura de coisas, né? Eu acho que tem um pouco, lógico, da questão do caráter da pessoa, né? Tem muitas pessoas que não estão essa sobrecarga, mas que não conseguem entender a evolução da doença, às vezes não aceitam, né, o diagnóstico, não percebem essas alterações inerentes à própria a doença, enfim. Então, é difícil, né? Eu acho que a gente precisa, assim, ficar atento a elas. E aí acho que é importante neste ponto colocar que a gente não está falando só de maus tratos físicos, né? Então, de pacientes que chegam com hematomas, fraturas. A gente tem outros tipos de maus tratos, né? A gente está falando da parte psicológica, né? Então, de agressões verbais, né? A gente está falando de negligência, a gente está falando do ponto de vista financeiro, de dependência financeira, né? Muitas vezes a gente vê, a gente falou um pouquinho de cuidados paliativos, né, alguns momentos anteriores. Eu já ouvi muitas vezes de alguns familiares pedindo para que a gente, como médico, fizesse tudo possível para aquele paciente, e aí a gente via que, na verdade, é porque esse paciente ganhava uma pensão financeira daquele familiar, né? Então, isso existe, a gente tem que ficar atento a isso. Na suspeita, sempre notificar e abordar essa pessoa para tentar entender o porquê disso, o que levou a isso, e poder ajudar esse idoso da melhor forma. Muitas vezes não é o idoso que vai relatar, quase nunca é o idoso, porque ele precisa daquele cuidador, né? Então ele precisa daquele cuidador. Então ele tem medo de relatar o problema e perder o cuidado ou perder o afeto com a família, né? Acho que vale colocar que a maior parte do agressor é alguém da família, né? Principalmente do sexo masculino. E os mais reféns são as mulheres, porque realmente existe uma femininização do envelhecimento, né? As mulheres são a parte maior, né, da população geriátrica, então realmente acaba que elas acabam sofrendo mais.